Pessoal do povo de Deus, com a graça e a paz de Cristo, amém? Amém. Confesso que Paulo não me pegou hoje de surpresa, mas o crente não deve ser pego de surpresa. Estava ali no aniversário e o Pablo falou: você que vai trazer a palavra lá hoje na igreja. Eu falei: varão. Aí minha esposa falou com ele: ó, o Sidney não gosta muito de ir sem terno para a igreja, não. Aí ele falou: não, o terno não prega, o que prega é o ser humano. E eu estava falando com o evangelista Erivelto, e o Erivelto falou: rapaz, se você colocar o terno ali, ele não vai pregar, não. Mas louvado seja, é por algumas tradições, né, em que às vezes a gente colocamos à frente, mas Deus, Ele tem algo para mim e para você nessa noite. Deus vai mudar a história. Foi louvado aqui que Deus é um Deus de milagre. Foi louvado aqui que Deus estava ressuscitando Lázaro. E se você crer nessa noite, o seu milagre vai acontecer. Aleluia! Deus vai mudar a história da tua vida neste lugar. Deus vai transformar a tua vida nesta casa, neste lugar. Casa de oração, um lugar que o povo chamou para poder... Não, pode deixar ligado. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor e exaltado seja o nome do Senhor. Antes de eu falar da palavra, eu quero falar que eu estava sentado ali atrás e Deus estava me incomodando no meu coração. Deus estava falando: José, cadê ele? Foi embora? Ali? Que Deus te chamou para uma grande obra, vai. Que Deus te escolheu para que você faça a diferença. E Ele deu na tua mão poder e autoridade para mudar a história. Você é um escolhido do Senhor. Muitas das vezes nós somos, como eu estava falando com o Pablo hoje, muitas das vezes nós estamos em meio aos espinhos, e os espinhos faz sufocar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Como eu estava falando com o Pablo, eu por um momento, os meus olhos se desviaram para todas as coisas dessa terra. Os espinhos sufocaram as riquezas, os desejos de cobiçar e não ter. José, Deus te chamou para fazer a diferença. Queira o diabo ou não, você vai fazer a diferença na face dessa terra. Deus te escolheu para isso. Deus me fez lembrar no ano de 99, mais ou menos, 98, 99, 2000, quando ainda eu nem pensava em estar na igreja, que eu aceitei Jesus em 2006, mais ou menos, e 2005 para 2005 eu aceitei Jesus, e eu nem pensava em ser crente, nem pensava em estar na igreja. Aquele varão ali, o pastor Oliveira, ele ficava ali no Yacht Club ali falando para mim, o Leopoldino cansava de brigar com ele, porque ele ficava lá: Sidney, esse cara só fica te perturbando aqui, Sidney, fica falando de crente todo dia para você. Eu falava: deixa o rapaz falar, rapaz, é bom. E aí ele evangelizava e falava: continue na fé, varão, que Deus venha te abençoar e te guardar. Erivelto, tem vitória para você. Você pode acreditar que Deus... Eu vi uma vassoura de fogo, varão, e Deus estava botando tudo no lugar. Deus está te dando a tua vitória. Uma grande porta foi aberta, e mesmo que se fechou, como você falou aquele dia, tal, mas uma grande porta ainda continua aberta na tua frente. Deus é contigo, vaso. Deus vai mudar a história. Lemilson, eu digo para você, Deus te escolheu antes mesmo que você abrisse a tua boca quando tu eras pequeno. Mesmo antes que tu formasse no ventre, ainda uniforme, Deus tinha uma promessa na tua vida. Deus te chamou para isso. Não estou aqui falando para você porque você está aqui, mas eu via nessa noite uma multidão de demônios arquitetando plano para tentar acabar com a tua vida. Mas quando eu olhava, eu vi uma espada passando e queimando todos os demônios. Deus escolheu, Lemilson. Queira você ou não, você vai fazer a obra do Senhor. Não sei como você vai fazer. Se é só um pedaço do corpo ou se é o corpo inteiro. Mas aproveita enquanto Deus está te chamando inteiro e com todas as formas que Deus tem te dado os recursos. Deus tem te chamado para essa obra e Deus vai fazer a mudança. Não se preocupe, não se preocupe. Deus está fazendo algo neste lugar nessa noite. Deus está fazendo. Eu quero deixar algum versículo da Bíblia Sagrada. Se encontra no livro de alguns livros. O primeiro livro que eu quero... Abre aí, Evangelista Erivelto. Provérbios capítulo 4, versículo de número
22 e o 23. O Pablo, abre aí para mim, Pablo, no livro na carta do apóstolo São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Você pode ler do 3 mais ou menos do versículo 1 mais ou menos ao versículo de número 3. E a pastora também aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a primeira carta à igreja de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Achou aí, evangelista? Efésios 4, 22, 23. Isso, pode ler. Porque são vidas para os que se acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Pablo pode ler Coríntios, capítulo de número 3, segunda carta aos Coríntios, do 1 até o versículo 3, se não falha a memória, versículo 1 até o versículo 3 ou 4. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas e de recomendações para vós outros, ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. Amém. A pastora. Ao anjo da igreja em Efésios escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tendes perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amém. Só tem. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa. Obrigado, Senhor, por aqui estar. Este culto dessa noite, Senhor, eu observei e pude analisar que foi culto de gratidão, culto ao Pai, de adorar e entregar. Foi pedido a Deus orações, meu Pai, de gratidão a Ti, de adoração, de entrega, Senhor, a Ti. E, Senhor, no mesmo curso, ó Pai, o Senhor ministrou esses 3 versículos ao meu coração, esses três capítulos. E é Ele, Senhor, que hoje, meu Pai, eu vou entregar aquilo que o Senhor, meu Deus, colocar em meu coração para que seja entregado. Por isso, ó Deus, Senhor, manifeste do teu poder, da tua graça, Senhor, e da tua misericórdia. Faça justiça, Pai, porque, Senhor, a tua justiça, meu Deus, é formada de 2 atributos. E os 2 atributos, Senhor, é juízo, meu Pai, e amor. E é por isso, ó Deus, que se o Senhor olhar para o cidadão nessa noite e ver que precisa, Senhor, de juízo, seja feita a tua vontade. Mas se olhar, meu Pai, e ver que precisa de amor, ter, Senhor, o amor que necessita, meu Pai, cada um neste lugar. Por isso, ó Deus, eu te peço que aonde houver, meu Pai, uma entidade do mal, se o inimigo forjou, preparou, arquitetou planos contra mim e contra a minha casa, Senhor, e contra esta igreja, que no nome santo de Jesus, que o Senhor repreenda, Pai, e faça o teu querer nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, que ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foram lidos 3 versículos, 3 capítulos distintos e diferentes, mas com mesmos atributos e as mesmas coisas. Livro de Provérbios, capítulo 4, qual foi lido, está escrito: de tudo que o homem deve guardar, que ele guarde o coração, porque é do coração que procede a saída da vida. Jesus em Mateus vai dizer que do coração do homem sai todas as coisas, avareza, imundícia, prostituição e mais algumas coisas que ali escrito está.
A segunda carta, as cartas aos Coríntios do apóstolo São Paulo, está escrito que nós somos uma carta escrita para Deus, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo, escrita não com caneta comum, porque Deus escreveu esta carta, que sou eu e que é você, para que pudesse ser testemunhas na face da terra, não em tábuas de pedra, mas sim na tábua do coração. E a última carta, a última escrita aqui foi a igreja de Éfesos, a igreja de Efésios, a qual o apóstolo Paulo também, ali é um dos fundadores dessa igreja, e deixa ali um jovem chamado Timóteo. Ele escreve ali um monte de coisa, aquele jovem, mas lá no capítulo 2 do livro do Apocalipse, a Bíblia vai relatar sobre a característica daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja forte, uma igreja poderosa, que não tolerava os maus apóstolos, que não tolerava as coisas ruins, mas Deus achou uma coisa naquela igreja em falta. Ele achou a falta de amor, a falta de caridade. Não estou falando isso de mim, de você. Eu estou falando o que Deus colocou no meu coração nessa noite para ministrar para você. O que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: uma carta para Deus. Eu já preguei isso na minha igreja, já preguei isso no Rio de Janeiro, e eu vou pregar aqui novamente, eu vou pregar aqui para você essa mesma mensagem. Uma carta para Deus, escrever uma carta para o Senhor. Como seria a minha carta? Como seria a tua carta? Hoje, nós vemos que a juventude, ela tem meios de comunicações muito fáceis, como o computador, como o Facebook, como várias outras coisas, como o telefone. Mas naquela época, nós sabemos que não existia. Na minha época, na época aqui do Erivelto, não há muito tempo, mas na época de colégio, para escrever uma carta, nós precisávamos de uma caneta, de um papel para endereçar uma carta a alguma pessoa. E às vezes, quando íamos escrever uma carta, nós colocávamos sentimento na carta. E que sentimento era esse? Sentimento de amor, sentimento de paixão, sentimento em que a gente analisava e olhava o que iria escrever, não escrevia de qualquer maneira. Então, quando eu era jovem ali, estava no colégio, muitas das vezes eu olhava para uma menina olhava para mim, ela jamais escrevia uma carta para mim assim: você é careca, você é velho, você é cheio de ruga. Não, ela escrevia assim: Sidney, você é belo, eu quero ficar contigo. Dava até briga, era assim, desse jeito, era dessa forma. E você também escrevia para ela da mesma forma. Você pegava aquela carta e lia e ficava todo orgulhoso, falava assim: olha aí rapaziada, olha aí o que ela escreveu para mim. E você saía mostrando aquela carta para todo mundo, todo orgulhoso. Mas quando, pastor, vamos escrever uma carta para Deus, nós não olhamos e analisamos o que o nosso coração está pensando. Como diz aqui o escritor ao Provérbios, o sábio Salomão, que de tudo que o homem deve guardar, ele guarde o coração dele. Então, quando entramos na presença de Deus, achamos, como foi dito aqui, que ele é um pipoqueiro da esquina, ou ele é o dono de uma quitanda, ou ele é o dono de um supermercado. Achamos que Deus, ele é qualquer coisa. Escrevemos para Deus como se ele fosse o meu súdito, como se ele fosse o meu empregado e eu fosse o patrão dele. Quando escrevemos uma carta para Deus, olhamos para Deus como se ele fosse qualquer pessoa. Mas Deus, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Exércitos de Israel. Quando se referimos a Deus, nós temos que abaixar a cabeça, e no lugar mais próximo que a gente temos que tocar é a orla do pé dele, para simbolizar que nós estamos embaixo e ele está em cima de nós. Porque ele é soberano, ele é magnífico, ele é todo poderoso. E o que acontece hoje? Deus, por ser um Deus de misericórdia, pedir, dar-se-vos-á, bater, encontrar-se, bater e abrir-se-vos-á, pedir e receber-te. Aí nós vemos, por que não recebeu? Porque às vezes pediu para os deleitos próprios. E aí eu analiso e falo com Deus, como eu estava falando com Paulo. Às vezes eu não peço para os deleitos próprios, também não recebo. Mas não recebo por quê? E às vezes, foi o que o Paulo falou para mim, e às vezes queremos contender com Deus. Falar: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu quero é desse jeito, o que eu quero é assim. Achamos que Deus, volta a dizer, é qualquer pessoa. Meu filho, quando chega perto de mim, ele fala: pai, eu quero uma bicicleta, e esperneia, chora.
E às vezes eu até falo assim: filho, eu vou te dar um presente. Não, pai, eu quero assim, eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes nós fazemos muitas coisas para dar aos nossos filhos. Deus também é assim. Deus, Ele nos dá coisa em que nós não merecemos, e Ele, às vezes, Ele abre um caminhão de presente para as nossas vidas, como hoje Ele está aqui presenteando pessoas neste lugar. Mas o que acontece? Qual o tipo de carta que eu escreveria para Deus? Que tipo de carta que eu iria parar e iria analisar? Deus, o que eu posso escrever para Ti? O que eu tenho para escrever para o Senhor? Quais são as palavras que eu devo direcionar? O que o meu coração, Senhor, tem que colocar para que o Senhor receba? E às vezes, o que eu tenho para chegar na presença do Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, muda isso, Senhor, muda aquilo, Senhor, transforma aqui, Senhor, transforma lá, Senhor, muda isso, Senhor, muda aquilo, Senhor, salva minha família, Senhor, resgata. Não é pecado você pedir isso não, meu amado, não é pecado. Mas você já parou um dia da tua vida e você já parou para analisar que quando Deus criou o ser humano, no capítulo de número 1, do versículo de número 26 de Gênesis, Ele falou assim: eu não posso deixar o homem sozinho na face da terra, vai passar água sobre a terra, vai passar chuva, anos se passarão, mas eu vou escrever uma carta para ele, e vai ser formada de 66 livros e 33.173 capítulos, para que ele possa entender do que eu tenho para ele, do que ele pode escrever para mim. Deus escreveu para mim, escreveu para você, dizendo assim: filho, eu tenho muitas bênçãos para você, se no meu caminho você permanecer. Filho, eu tenho tantas coisas boas para você. Eu quero escrever uma carta para você dizendo o seguinte: sabe o que aconteceu lá no começo? Sabe por que o homem pecou? Deus deixou escrito para mim e para você. O homem pecou porque ele deu ouvido à serpente. O homem pecou porque ele achou que aquela árvore era boa. Deus escreveu para mim para que eu não fosse confundido. Deus começou a escrever histórias. Deus escreveu o livro de Êxodo contando a história, a saída do povo de Israel, para que eu e você pudesse entender a história do povo de Israel. Deus deixou os profetas maiores e menores para que nós entendêssemos a história da Bíblia. Muitas das vezes em que nós olhamos e analisamos e falamos que Deus é esse, que Deus soberano de tanto poder e de glória. Aí analiso mais ainda, nós analisamos uma carta que Deus escreve, uma carta feita no Calvário, e essa carta descia sangue e batia sobre a terra, uma carta que dizia: Pai, não, Senhor, ó Deus de Israel, meu Salvador, meu Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, escreve isso e deixa escrito para eles, porque o meu amor hoje resgata toda aquela multidão, Senhor. Eu quero escrever para eles, Pai, mas eu quero escrever com sangue. Eu quero mostrar para eles que eu não sou melhor do que eles. Eu quero deixar escrito para eles que o maior tem que servir o menor. Eu quero deixar escrito para eles que aquele que está junto a mim negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Eu quero deixar escrito para eles, Pai, que aonde eu estou, Ele também vai estar, que a morada que eu estou aqui no céu, eu estou construindo para Ele também. Eu quero fazer para Ele o que eu um dia recebi do Senhor. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Pai, Senhor, não coloque fardo pesado nas costas dele. Jesus deixou escrito para mim e para você. Você já parou para analisar o tanto de coisa que Deus deixou escrito para mim e para você? Preocupado com a população, preocupado com o ser humano. Deus era tão preocupado comigo, é tão preocupado contigo, que sabe o que é que Ele deixa escrito? Olha presbítero Erivelto, olha evangelista Erivelto, olha só, você não pode comer carne muito gordurosa, porque vai fazer mal para a tua saúde. Sidney, não come muita carne de camarão, sabe por quê? Porque o camarão, ele tem uma toxina, e ele pode te deixar cheio de infecções. Sidney, não come muita carne de raia, porque ela deixa você cheio de caroço. Só a carne do pato, às vezes, ela pode ser contagiosa e deixa alguém com um pouco de caroço. Deus estava preocupado até com a saúde da humanidade, e Ele deixa escrito para mim e para você uma carta, e essa carta está aqui, ó. Aleluia, aleluia. E eu e você, quando nós entramos na presença de Deus, o que nós escrevemos para Ele?
Senhor, como eu vou escrever? Jesus é o noivo. E você é a noiva. Você para, você olha, e você escreve uma carta para o noivo, falando para ele assim: ó esposo, é o seguinte, eu estou te esperando, porque é assim. Ó Pablo, que hora que tu vai chegar? Ah, eu vou chegar às 5 horas. Não, chega mais cedo hoje. Ah, por quê? Porque nós temos que ir lá na Casa Bahia buscar um fogão novo. Amém. Ó Sidney, que hora que tu vai chegar? Eu vou chegar tal. Não, chega mais cedo, porque eu quero fazer um carneiro lá no Ponto Frio. Ó Erivelto, chega mais cedo hoje, meu esposo, porque nós temos que fazer uma dívida. É sempre assim. Nós somos assim. Nós somos assim. É, se você analisar a vida, você vai ver que quando você começou a namorar com a Silva, o Erivelto, com a esposa, cada um aqui que tem esposa, o que acontece? No começo era tudo mil maravilhas, era flores, era amor para cá, era beijinho para lá, era todos os dias, acordava de manhã, soltava com um beijo e dizia: minha esposa, estou indo trabalhar, eu te amo. Mas um momento da vida a gente vai esquecendo disso tudo vai passando, tudo vai se acabando, tudo vai deixando para trás. Aí o apóstolo Paulo escreve essa carta, escreve o livro de Efésios, e Jesus, preocupado com a igreja de Éfeso, ele fala assim: ó, uma coisa eu tenho contra vocês, que é o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor, meu amado? O primeiro amor é quando você não acha obstáculo para nada, em que o monte pode estar caindo, em que o monte pode estar deslizando, mas tu fala assim: hoje eu vou subir para orar ao meu pai, porque ele está lá em cima me esperando. Olha, eu vou acordar 4 horas da manhã, sabe por quê? Porque eu marquei com meu noivo, e ele vai estar lá no pé da minha cama, me esperando lá sentadinho, dizendo assim: Erivelto, hoje você se levantou para falar comigo mais uma vez. Ó pastor, você está aqui porque você veio escrever uma carta para mim. Mas os momentos cruciais, os momentos difíceis de nossas vidas, a igreja tem passado por tantas tribulações. E o que tem acontecido? A igreja tem enfermado, a igreja tem estado enferma, como aquele coxo daquele templo da Porta Formosa, no capítulo 3 do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, em que ele estava absorvendo as circunstâncias daquela igreja, que era uma igreja arrogante, que estava olhando para as coisas do mundo e fazia daquele homem, e tinha até pessoas que colocavam aquele homem sentado ali para pedir ouro e prata. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu amado, Ravassi, Andeképia, que Pedro e João está vindo aí e vai dizer para mim e para você: eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou agora. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Aquele homem absorveu tudo que aquela igreja estava dando para ele. O povo passava, via aquele homem ali, mas não tinha palavra para ajudar. E quando tinha palavra, era palavra de autoajuda. Livro de Allan Kardec, livro desse bruxo aí que tem escrito aí para a Rede Globo, tantas poesias, anomalias, tantas coisas em que a igreja está firmada, tantas coisas que o mundo está firmado e formado, com tantos ideologistas, tantos homens se levantando. Mas a Bíblia já falava sobre isso. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele já dizia no capítulo 4, que viria tempos trabalhosos, tempos difíceis, que amontoaria doutores para si, e ali eles teriam comichões no seu ouvido e falaria segundo o que eles queriam falar. Aí eu analiso, e eu falei para Deus: Senhor, que tipo de carta que o Senhor quer que eu escreva? Quais são as cartas que o Senhor quer que eu coloque para Ti? Que cartas são essas que o Senhor quer que eu escreva para Ti? Sidney, eu quero mais gratidão de você. Eu quero que você me reconheça pelo que eu sou e não pelo aquilo que eu vou te dar. Eu quero que você, quando dobrar o teu joelho, tu fale para mim: Senhor, tu
Tu és o belo, teus cabelos são como lã branca, os teus olhos como chama reluzente, os teus pés como um latão de fogo, nos seus peitorais está uma couraça, na sua coxa escrito Rei dos Reis. O Senhor é aquele que vem sentado num cavalo branco, o Senhor é o Rei que tudo pode, o Senhor é a rosa de Saron, o Senhor é o lírio dos vales, o Senhor é aquele que fundou as terras no alto, Senhor das águas, o Senhor é aquele que quando não havia nada, o Senhor disse haja e ouve, o Senhor é tudo, o Senhor. Deus espera do ser humano um pouco mais de gratidão. É muito interessante, é interessante, Provérbios capítulo 5, a Bíblia fala assim: quando entrares na casa do Senhor, atenta mais a ouvir do que a falar. Aí ele vai falar sobre o voto. Atenta a sua boca ao fazer um voto comigo, porque é melhor não votar do que votar e não pagar. Aí, o que acontece? Nós fazemos um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me der uma barganha, né? Eu te dou. Aí o Senhor vai lá e abre a porta. Toma, filho. Depois eu esqueço e sumo. Achamos que Deus vai se vingar ali e vai matar. Pum! Deus não. Deus deixa o curso da nossa vida seguir do mesmo jeito. Mas lá na frente, nós tropeçamos com os nossos próprios pés. E aí, sabe o que acontece? Você olha mais uma vez e você vê: Senhor, me ajuda, Senhor, que se o Senhor me der, agora eu vou entrar num detalhe, eu vou fazer um culto de ação de graça. Eu vou dar um culto de ação de graça, meu Deus. Por que a gente temos que dar um culto de ação de graça só se Deus nos der? Por que não damos um culto de ação de graça pelo que Deus é? Por que não convidamos a igreja como o Ato dos Apóstolos fazia? Todos estavam reunidos em um só propósito. Comiam em casa com singeleza de coração, adoravam o Senhor, tinha tudo em comum. Aí sabe o que acontece? Deus acrescentava todos os dias alma. Era muita alma aqui e ali. Sabe por quê? Porque a preocupação em dar um culto era todos os dias para o Senhor. Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu dou um culto de ação de graça. Por que não dar um culto de ação de graça antes de Deus dar um emprego? Porque não convida primeiro para depois dar um culto, para depois falar assim: Senhor, eu estou te dando um culto de ação de graça porque a porta está fechada. Senhor, eu estou te dando um culto de ação de graça porque meu filho, porque meus sobrinhos ainda continuam na droga. Mas estou te dando um culto de ação de graça porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor, meu Pai, é digno de toda honra, e de toda glória e de todo louvor. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu. Foi isso que o escritor de Provérbios ele entendeu, que foi ali Salomão. Salomão foi um rei sábio. Foi um rei sábio que escreveu 3 cartas, 3 livros. O primeiro livro se diz foi Cantares de Salomão. O segundo nós vemos que foi o Provérbios, a qual li. E ele fala tanto de sabedoria, que ele diz assim, ó: de tudo que o homem deve guardar, guarde o coração. Por que ele estava preocupado com o coração? Por que ele estava preocupado? Ele não está falando de um pedaço de carne que está pulsando dentro de mim, dentro de você, de um pedacinho de carne que fica... Não, ele está preocupado, sabe por quê? É com pensamento. É porque é daí que procede. Ele diz coração, mas é por causa da alma, é que absorve os sentimentos, é da nossa alma, é do nosso interior, é do homem. Então o que acontece aqui? Guarda o coração, guarda o coração. Quando eu for chegar na presença do Senhor, guarde o coração. Quando entrares na presença do Senhor, guarde o coração. Quando entrares na casa do Senhor, guarde o coração. Quando estiver conversando com alguém, guarde o coração.
Quando estiveres no emprego, guarde o coração. Aonde andares, guarde o coração. É porque do coração procede todas as coisas, seja boas ou seja ruim. É de lá que vem todas as coisas. É do coração, é do sentimento do ser humano. Mas eu volto a dizer para você, se você tivesse uma última oportunidade nessa noite, se Deus escrevesse, descesse um anjo aqui agora, e virasse para você e para mim e falasse assim: Sidnei, hoje eu vou destruir a terra, e eu quero que você escreve uma carta para mim. O que você escreveria para Deus? Se Deus chegasse na tua casa e falasse para você: olha filho, olha filha, eu vou te levar essa noite, mas antes de eu te levar, eu quero que tu escreves uma carta para mim. Escreve uma carta para mim. Coloque nessa carta aquilo tudo que você um dia almejou em fazer. Creio eu que eu ia escrever para Deus o seguinte: Senhor, eu ainda preciso ver o meu filho crescer. Senhor, eu ainda não recebi, eu ainda não recebi as promessas. Senhor, eu ainda não fui promovido na minha empresa. Senhor, eu escrevo aqui dizendo que eu ainda não fiz a minha faculdade. Senhor, eu escrevo que eu ainda sou muito jovem e preciso viver mais um pouco. Senhor, eu escrevo aqui dizendo que se eu pudesse, eu voltaria ao tempo e voltaria lá na igreja de Éfeso e voltaria ao primeiro amor, em que eu nunca deixaria de estar na tua casa, que quando os cultos, meu Deus, eu faltei. Senhor, eu escrevo aqui que quantas lágrimas de irmãos choraram dias e noites, falando assim: não deixe o Sidnei perecer. Senhor, eu escrevo aqui que o Senhor guarde a minha mãe, que por muitas noites não dormiu, porque eu estava na bebedeira e na droga. Senhor, eu escrevo nessa noite, Senhor, aonde estiver a minha esposa, que o Senhor aguarde. Senhor, eu te escrevo, Senhor, que se o Senhor está me levando nessa noite, uma coisa eu quero te dizer: eu quero cantar para você um hino, Senhor, e este hino eu quero dizer, Senhor, que eu estou vendo os céus abertos como Estevão viu. Eu quero olhar e quero ver, meu Pai, minhas pedradas, tudo aquilo, meu Pai, que um dia eu não fiz. Mas, meu Deus, não me leve nessa noite, me deixe mais um pouquinho para poder fazer a diferença. Se Deus te chamasse, o que você escreveria para Ele? Uma carta para Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus merece muito mais do que eu tenho falado para Deus. Naquela madrugada fria, Silvia, quando Deus te acordou ali, e Deus estava falando que estava levando a minha mãe. Deus estava falando assim: Silvia, eu estou levando a tua mãe agora. Tu tentou ligar para mim, para ver o que estava acontecendo. Mas naquela madrugada, o que restou dentro de você foi um louvor de adoração a Deus. É isso que Deus, não estou falando naquele momento que teve aquele sentimento de adoração. Eu estou falando que esse mesmo sentimento não pode ser somente de uma madrugada. Eu estou dizendo que o sentimento do homem e da mulher para com Deus não pode ser de um momento só, de um dia só. O nosso momento não tem que ser, a nossa vida não tem que viver somente de um momento, mas constante na presença do Senhor. E quando Deus falou a carta de Efésios a mim,
Senhor, mas o primeiro amor. O pessoal não é, Sidney, o primeiro amor. O primeiro amor. Igreja forte. Igreja poderosa. Você lembra, pastor, quando o Senhor aceitou Jesus? Quantos anos? 20 anos atrás? O Zé. Quantos anos é ali na Batista? Já há muitos anos, né? Erivelto, quando aceitou Jesus. A Nádia, a pastora, eu. Mas aí a gente, no meio do caminho, são tantas profecias, são tantas coisas faladas, são tantas coisas que às vezes nós se apegamos a tantas profecias e esquecemos da maior profecia, que é a Bíblia. É tanto desespero. Durante 9 anos no Evangelho, no ano de 2013, eu enxerguei a iniquidade dentro da igreja. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esfriou. Eu estava falando com a Silvia ali, eu já fui muito crítico, eu já critiquei muitas coisas, por achar que uma filosofia, por achar que uma teologia, por achar que um pouco de hermenêutica ou homilética pregava um pouco mais. Você critica, você passa a criticar muito mais. As mensagens de Jesus foram mensagens simples. E aí, sabe o que acontece? Eu estava falando com a Silvia, é muito fácil eu criticar o pastor Camargo, é muito fácil eu criticar o Pablo, é muito fácil eu criticar a pastora, é muito fácil eu criticar o pastor, é muito fácil eu criticar o Lemilson, é muito fácil eu criticar a Nádia. Mas se é fácil eu criticar, porque também não pode ser fácil eu pegar uma garrafa de café, ir lá na casa do pastor, ir lá na casa do evangelista e falar: evangelista, eu vim beber esse café contigo, eu vim aqui para ter uma comunhão contigo, o que está acontecendo? Vamos tomar esse café junto. Mas isso eu não tenho coragem. Sabe por quê? Porque eu não tenho porque a coragem do ser humano é coragem de criticar, é coragem de falar mal. Então nós deixamos a iniquidade entrar dentro de nós. O ser humano deixa entrar dentro de nós. Nós entramos dentro de uma igreja de 4x4 ou 5 de 4 aqui por 6 e falamos assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Mas toda vez que eu venho aqui, pode ter certeza disso, pastor, eu saio daqui cheio da graça e da glória do Senhor Jesus. Eu saio daqui cheio porque Deus realmente tem falado comigo todas as vezes que eu venho aqui. Eu saí de lá com o pensamento de uma palavra. E quando eu cheguei aqui, que eu sentei ali, Deus falou: não, você vai falar aqui. Todas as vezes que eu saí da minha casa com uma palavra, quando eu chego aqui, Deus fala assim: não, tu vai falar isso. Sabe por quê? Porque realmente nós olhamos para a aparência, mas Deus, Ele olha para o interior, para o coração do ser humano. Ele olha para o que está dentro, e o homem não consegue ver o que está dentro. O homem consegue ver o que é palpável, o que é aparente, o que é carne, mas Deus olha o espírito e fala assim: e sobre você eu edificarei a minha casa. Glória a Deus. Deus não está preocupado com essa carne, mas Deus está preocupado com o conteúdo que está dentro de você. E é tão fácil, mas eu tenho falado para Deus: Senhor, como é difícil nesses últimos anos, meu Deus, como foi difícil. Esses últimos dias, como foi difícil. Como foi difícil.
como é difícil. É muito fácil. O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses, vou terminar aqui, dizendo assim: eu tanto aprendi a ter fome, como a padecer necessidade, a ter abundância, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele estava passando um dia terrível, quando ele escreve essa carta de Coríntios, a segunda carta. Ele tinha saído da Macedônia, ele tinha passado já por várias prisões, ele tinha sido preso, e ali, na segunda carta, porque a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta, ele era um homem cheio de espiritualidade, um homem que ele olhava para aquele interruptor, ele via um demônio ali dentro, era um homem que era cheio, o espírito dele ele era tão espiritual, que se ele olhasse para o pecado, ele falava assim: ó, tira de dentro de vocês aí, esse que está pecando, joga ele para fora, porque dentro da igreja só tem que ter santo. Mas a segunda carta do apóstolo Paulo, ele entra num tratamento com Deus tão grande, que ele passa pela Macedônia, e na Macedônia Paulo, ele é chicoteado, ele é aprisionado de uma tal forma, que ali ele vira para Deus, depois de visitar o terceiro céu, ele olha e fala assim: Senhor, me tira, no capítulo 12, o espinho que está na minha carne. E Deus olha para ele e fala: apóstolo, eu vou falar para você somente uma coisa: a minha graça te basta, e é na tua fraqueza que eu vou te aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque você não é nada. Ele fala para o apóstolo Paulo: é aí que eu sinto, é nas suas injúrias, é nas suas perseguições, é quando o povo te persegue, é aí que eu gosto. Deus fala isso para o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, que estava se achando tal, então ele começa a escrever para Deus. Você vai ver que em 2 Coríntios, Paulo começa a declarar a vida dele. Ele é o apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa a escrever a vida dele. Ele vai escrever o livro de 2 Coríntios, colocando o sentimento do coração do apóstolo Paulo. Ele vai colocar a vida dele na segunda carta. Ele vai escrever o sentimento que estava dentro dele. É o que Deus quer ver de nossas vidas. São sentimentos reais por Ele. E eu analiso que às vezes é muito mais fácil o meu sentimento, 3 horas e meia, 4 horas, estou falando isso de mim, ficar numa televisão, numa internet, num papo no Facebook, do que realmente dobrar o joelho e conversar com o autor da vida, que é o Deus que tudo pode, que tudo faz, que abre porta, que dá vida, que multiplica as forças. E Deus, Ele só quer de mim, de você, que nós sentamos no colo dele e falamos: Pai, eis aqui o teu filho, passa a mão sobre a minha cabeça, eu estou aqui para que o Senhor venha me corrigir, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Deus só está dizendo isso para mim e para você. Escreve uma carta para Deus nessa noite, quando tu chegar na tua casa. Analise e veja se o seu coração realmente está voltado às coisas do Senhor. E quando você chegar lá, você fale para Ele: Senhor, aonde eu tenho que voltar? Que primeiro amor é esse? Eu analiso a minha vida, meu amado. O primeiro amor, meu Deus do céu. Eu nunca deixei Jesus, mas nós entramos na caverna como Lázaro, e aí, meu amigo, só depois de 4 dias para ser ressuscitado, e esse 4 dias pode durar uma eternidade. Mas Deus nessa noite está dizendo assim: eu tenho bênçãos para você, eu tenho vitória para você, eu tenho muito mais do que só bênçãos materiais. Eu tenho uma vida no céu contigo. Aleluia. Eu vou te assentar na mesa, e lá eu vou te explicar tudo o que aconteceu na tua vida.
Mas o que eu quero de você, somente uma carta. Escreva para mim. Escreva para Deus. Um dia parado em casa, eu comecei a escrever. E comecei a escrever ali e comecei a falar com Deus. E depois de muitos dias eu analisei aquilo dali. E falei, rapaz, eu tenho que escrever uma coisa melhor, porque isso daqui Deus não vai receber não. Nessa noite, eu agradeço a oportunidade. E que Deus venha te dar uma chance muito grande. Porque eu digo para você, Deus tem compromisso com quem realmente tem compromisso com Ele. Se você tem um compromisso constante com Deus, você pode analisar que Deus, Ele vai mudar a história da tua vida. Continue com força. Zé, que Deus cada dia mais venha te fortalecer, vai. Não estou dizendo, não é demagogia. Não é demagogia. Apedrejar, todos apedrejam. Mas pegar uma pedra e colocar debaixo dos pés, para poder ajudar a alicerçar a casa é difícil. Pastor, que Deus te abençoe cada dia. Obrigado por cada palavra que um dia tu falaste para mim. Porque foi como uma esteira debaixo dos pés. Obrigado por a oportunidade, pastor. Eu não estou se despedindo não, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos pregando, nós vamos pregar muito ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda vou estar de braços contigo, Lemilson. Nós vamos ganhar muita alma nesse frade, nessa Angra dos Reis. Você pode ter certeza disso. Porque olhar para o Sidney é muito fácil. E falar assim, o Sidney é isso, olhar para o Lemilson, olhar para isso, para aquilo, é muito fácil. Mas ajudar a alicerçar uma casa que eu quero ver. É aí que vai aqueles que realmente querem nos ajudar. E Deus, Ele sempre vai levantar. Não vou pregar, que eu já preguei sobre isso. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade e que Deus venha nos abençoar. Obrigado por mais essa palavra e que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus.